meu projeto eu fiz no Afeganistão e eles proibiram cristãos para entrar, eles não deixam eles entrar. Tem mais que 35 milhões de pessoas que moram lá. Eles matam os cristãos que vêm e a última igreja que tinha era em 2010 que eles destruíram e tinha 3 missionários que eram de South Africa e eles estavam dentro da casa deles e eles vêm e matou eles todos e eles chamam eles mesmo de Afghanistans e eles têm igreja católica, mas não tem igreja evangélica e não tem escola evangélica, só tem escola católica e igrejas católicas. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Você pode adorar. Que Ele te amou. Ele nos amou. E Ele continua nos amando. Ele me ama. Ele me amou. Glórias a Ti.
se levantar contra, Senhor meu Deus, a sua família. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós queremos abençoar. Instrumentaliza-nos, Senhor meu Deus, com ele grande glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu creio na sua instrumentalização. Senhor meu Deus, nós somos terras férteis. Terra esta, Senhor meu Deus, que nós precisamos de vez em quando, sabe? Glória a Deus, aleluia. Entrar e cuidar da nossa terra. Oh, Deus. Às vezes, Senhor meu Deus, a terra está tão socada que precisa ser revoltada, sabe? Revirada. Porque quando a terra está socada, Senhor, ela não consegue receber aquela chuva gostosa. Ela fica por cima. Então é hora que a gente não entende por que o arado tem que passar rasgando a terra. Às vezes é necessário, Senhor. Porque quando rasga a terra, remove, ela prepara para receber aquilo que vem do céu para nossas vidas. Às vezes a gente não entende por que coisas acontecem. Mas como profeta de Deus, eu quero dizer que Deus está no controle. Porque aquilo que vai vir, tua terra, tua vida, tua casa, teu ministério e aquilo que envolve você precisa estar preparada. Deus não é Deus de colocar coisa para fora. Deus não é Deus, não. Aquilo que Deus vai colocar tem propósito, tem porquê. Se Deus te deu uma casa, tem propósito. Se Deus te deu um carro, tem propósito. Se Deus te deu um trabalho, tem propósito. Meu muito obrigado. Continua, Senhor, meu Deus, instrumentalizar o teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja, amém? Amém. Irmãos, eu estou transbordando de alegria, eu não sei você. Glória a Deus, aleluia. Eu queria continuar louvando, só louvando. Só louvando para ver o que Deus mais queria fazer aqui através do louvor. Eu estava vendo o culto tomando um rumo diferente daquilo que nós temos programado. Eu estou feliz, irmãos. Estou feliz que nós estamos sendo honrados pela presença do Senhor. Glória a Deus. Estamos sendo honrados por isso. Eu não sei se você teve vontade de chorar aí, vontade de pular e se segurou por isso. Eu tinha que me controlar ali o máximo, é claro, a gente consegue nos controlar, mas tem hora que dá vontade de sair de tanta alegria em saber que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é realmente o nosso refúgio. Não temos dúvida disso. Aqui nessa igreja, não temos dúvida de que Deus está conosco. Se nem ficar batendo aqui, isso não temos dúvida. Agora precisa saber de uma coisa. Será que você tem a convicção que Ele está com você todo o tempo e todo momento? Não só aqui, mas lá fora também? Será que você tem essa convicção que quando vier as lutas te afetar, vier o desânimo te afetar, os problemas vier te enfrentar, será que você está entendendo isso, que o Senhor está contigo nessa peleja também? Será que você entende isso? Eu creio que foi lido aqui na leitura oficial pelo irmão Sérgio, ele falou de apóstolo Paulo, né? Os problemas, ele bateu a poeira, se levantou e continuou a peleja. Eu até falei, pastor, a gente só leva um tapinha de raspão, já quer parar. Quer abandonar a fé, se irrita, não quer fazer mais nada. Olha, sabe que Deus não tem filho mimado. E nem filho manhoso. Com Deus é 8 ou é 80. Ou você vai, ou você não vai. Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem que o Senhor tem me dado. E foi uma luta tremenda, irmão, para arrumar uma mensagem. Como nem a gente que programa as mensagens, nem a gente que faz a mensagem. Todos que sobem aqui sabem que quando está aqui em cima é outro nível, outra dimensão. Seu corpo sente isso, outra dimensão. Isso é um bom sinal. Eu me lembro quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo do Santo, só ele entrava ali dentro. Porque ali o que ia se apoderar naquele lugar e se apossar da vida dele ia ser algo que a ciência humana não compreende, o homem sem Deus não compreende, a mulher sem Jesus não compreende, só compreende quem é espiritual e ia se apoderar da vida do sumo sacerdote. É por isso que quando nós subimos aqui, aquilo que se apodera da gente, só compreende você que conhece o vento do Espírito. Louvado seja Deus.
A leitura que eu gostaria de fazer, irmãos, está em Daniel. Daniel capítulo... Tem duas passagens de Daniel que nós vamos ler. Daniel capítulo 4 e o versículo 4. Se você aí teve um momento aí para você se encher do Espírito, né? Agora eu queria que vocês ouvissem bem a palavra. Se Jeová quiser manifestar durante essa palavra, amém, né? Quem sou eu, né? Mas olha essa passagem que eu vou ler aqui. É até um pouco estranho que eu vou falar aqui. Eu vou falar sobre bruxos. Eu vou falar sobre bruxos? É, sobre bruxos. Feiticeiro, um pouco esquisito, né? Mas bruxos e feiticeiros que não tiveram vantagem nenhuma, não tiveram êxito nenhum e não tiveram vitória nenhuma. Por que eles não tiveram êxito nenhum e vitória nenhuma? Sabe por quê? Porque eles foram mexer, sabe com quem? Com pessoas que pertencem ao exército de Deus Altíssimo. Quando mexe com um soldado que pertence ao exército de Deus Altíssimo, aí tem problema. O inimigo não vai ter vitória. Você se lembra aquela passagem de Josué que nós falamos aqui? Josué mesmo, exatamente, que ele mesmo próprio, você se lembra que ele mesmo próprio saiu para percorrer o território da cidade de Jericó? Você lembra? Ele mesmo próprio saiu? Você viu que anterior ele tinha mandado espia, não foi? 12 espias, não foi? Aí depois ele próprio saiu para circular o território, o capitão, o cabeça que Deus levantou. Olha só, hein? Ele era para estar lá só, sentado no escritório, só administrando os homens, mas ele mesmo se levantou, o próprio Josué. Você se lembra? Foi circular o território do inimigo para ver a estratégia de guerra. Você se lembra? Vocês não se lembram quem é que veio em direção dele? Se lembra? E aí viu um soldado em direção dele. E ele parou no tempo. Sem dúvida ele tentou se esconder. Ele não sabia se era um soldado inimigo. Não sabia se era um soldado que pertencia ao batalhão dele, que era muitos. Ele não sabia. Tanto que ele falou assim, quem é você? Você é um dos nossos inimigos ou é um dos nossos? Olha só o que esse soldado falou para ele. Fala a história que, nós já falamos aqui, ele estava com a espada já na mão. Não estava com a espada aqui, circulando, andando, como diz, vacilando. Não, ele estava já com a espada na mão. É mais cristão, temos que estar preparado, né? Não está guardada a espada, a arma não estava guardada, estava já na mão. Ele falou, quem é você? Você é um dos nossos inimigos ou você é um dos nossos? Olha só quem era esse soldado. Ele falou, não, eu sou o próprio Deus que desci aqui. Antes que você percorresse o território, eu já chequei a área todinha para você. E é eu que vou te dar a estratégia de guerra para você vencer essa peleja. Aleluia. Irmão, antes que nós queremos fazer uma coisa, Deus já fez. Antes que vocês saibam o que vai acontecer amanhã, Deus já sabe. Deus já sabe. Você se lembra os discípulos que passaram, creio que foi a noite toda, né, tentando pescar, não foi? A noite toda tentando pescar, que eles eram pescadores, viviam da pesca. Irmão, quem é pescador sabe, já fica ali 2 ou 3 horas, nem tudo isso, sem pegar peixe, já fica já querendo quebrar a vara, né? Agora, a noite toda sem pescar, de repente, quem foi que chegou ali, irmão? Chegou Jesus. Olha só, irmão, chegou Jesus. O nosso Deus chegou ali, Jesus chegou. E Jesus chega, entra no barco, olha para um, olha para outro, e vê aquele desânimo. O Jeová é tremendo, né? Ele senta no barco e ele está olhando para a água. Quanto tempo vocês passaram aqui pescando? Nossa, senhores, passamos aqui toda noite. Estamos aqui cansados, não conseguimos nada. O que vocês têm aí? Temos rede aqui. Pega as redes, lança aqui nessa direção. A história fala que quando eles lançaram a rede, irmãos, precisaram chamar barcos para ajudar a puxar a rede, que era tanto peixe. Agora fala para mim, olha o raio-x que o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus, tinha no olho. Ele viu aquilo que o homem não podia ver. Ele viu aquele cardume de peixe vindo. É aquilo que fala, irmão, aquilo que você não consegue ver, o nosso Jesus, o nosso Deus, ele já vê. Ele chega primeiro, ele vê. Olha, irmão, essa história que nós vamos ler aqui, fala do rei do Império de Babilônia. E Daniel capítulo 4, versículo 4, vai falar do sonho do rei. Todos têm aí Daniel 4, versículo 4? Diz assim, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou a imaginação na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram.
Por mim se fez um decreto pelo qual se fosse introduzido na minha presença todos os quem? Os sábios da Babilônia, que me fizessem saber o que? A interpretação dos sonhos. Então entraram quem na presença do rei, irmãos? Quem? Os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. Entraram todos esses bruxos aí, né? Todos esses adivinhadores do rei. E ele falou assim, e eu, deu para ver que o próprio rei está falando essa história aqui. Ele falou, e eu contei o sonho diante deles. Mas eles fizeram o quê? Não me puderam fazer a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há Espírito dos Deus Santos. E eu contei o sonho diante dele. Versículo 10. E eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. E crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E foi vista até os confins da terra. E pulando para o versículo 20, fala assim, e a árvore que vistes, que cresceu e se fez chegar forte, cuja altura chegava até o céu, que foi vista por terra, cujas folhas eram formosas, versículo 21, e o seu fruto abundante, e que para todos havia um mantimento debaixo da qual moravam os animais do campo, e cujos ramos habitava as aves do céu. Aí falou assim para o rei, és tu, ó rei, aqui já é Daniel dando interpretação, és tu, ó rei, que cresceste, e te fizestes forte na tua grandeza, cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto que viu o rei, enquanto que viu ao rei um vigia, um santo que descia do céu, que dizia, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com suas raízes deixai-o na terra, e com cadeia de ferro e de bronze, na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Amém? Podemos assentar? Glória a Deus. Irmãos, esse foi aleluia. um dos sonhos que o rei Nabucodonosor teve. Esse foi o segundo sonho que esse rei teve. Os irmãos viram aí que ele chamou quem na presença dele? Os astrólogos, os adivinhadores, os caldeus, os bruxos, os feiticeiros. Os irmãos sabem que todo rei naquele tempo, ele tinha no seu palácio esse tipo de pessoas. Os irmãos sabem que até hoje não é diferente. Alguns presidentes de alguns países, eles têm um feiticeiro que trabalha a seu favor. Eles têm um bruxo que trabalha a seu favor. Alguns presidentes. Você se lembra que aquele presidente que pegou todo o dinheiro dos brasileiros foi o Collor? Você se lembra que ele tinha uma bruxa, ele tinha que trabalhar para ele, uma feiticeira, que falou que ele ia vencer, ia dar poder para ele. Então, cada um ele consulta um espírito, um feiticeiro, para adivinhar a sorte para ele, ou fazer um feitiço para que ele dê sorte. Entende? Cada um tinha esse tipo de rei. Havia lá em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, versículo 1, vocês vão poder abrir comigo? Atos capítulo 8. Capítulo 8. E o versículo 9 fala assim, olha só. Estava um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Aqui era um outro bruxo chamado Simão. E tinha iludido gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, na qual todos entendiam desde que o mais pequeno até o maior, dizendo, esta é a grande virtude de Deus. E entendia ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Olha só, hein? E o versículo 13 fala assim, e creu até o próprio Simão. Fala que quando os apóstolos veio evangelizando, sabe o que aconteceu com esse Simão? Fala que ele aceitou Jesus, olha só. Ele aceitou Jesus, ele chegou a se batizar, esse bruxo chegou a se batizar, certo? E o versículo 13 fala assim, e creu até o próprio Simão, que sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, certo? Que era um discípulo de Jesus, vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam.
ele estava vendo as maravilhas que os apóstolos faziam. Ele era um bruxo, aceitou Jesus, se batizou, mas não largou a bruxaria. Ele estava querendo aprender um pouco dos sinais que os homens de Deus faziam para que ele usasse nas suas artes mágicas. Olha só, a loucura que esse camarada queria fazer. Não sabia com quem estava mexendo, com o Espírito de Deus vivo. E o apóstolo, pois que estava em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviara para lá quem? A Pedro e a João. Você se lembra que quando falou Pedro e João foram separados para levar a palavra de Deus, que ele recebeu do Espírito? E olha o que diz aqui, irmãos. O versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhe impuseram a mão e eles receberam o quê? O Espírito Santo. Aí fala que Simão, versículo 18, vendo que pela imposição das mãos do apóstolo era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Esse bruxo aí viu que os apóstolos estavam fazendo sinais e maravilha em nome de Jesus. O que ele fez? Me vende esse sinal, quero comprar esse sinal. Quero comprar esses sinais que estão fazendo, que é sinais de maravilha. Cegos vendo, os aleijados sendo curados, o coxo andando, loucura. Ele falou, me vende, quanto você vende para mim ter esses sinais? Olha só, é terrível. Por isso que fala, o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito. Mas disse o versículo 19, né? É o versículo 20. Mas disse-lhe Pedro, olha só, o homem de Deus, filho do Espírito, fala assim, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidasse que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha só, o apóstolo mandou ele pegar o dinheiro, tudo, e ir embora para o inferno, pode dizer assim, né? E falou assim, arrepende-te, pois, versículo 22, da tua iniquidade, ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que essa palavra em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, pois, Simão, o mágico, diz assim, orai-vos por mim ao Senhor, para que nada que dissesses venha sobre mim. E aqui viu que ele ficou com medo. Outro bruxo aqui, que queria comprar. Os outros apóstolos chegaram numa cidade, e havia ali um homem que se chamava-se Sérgio Paulo. Ele era o procônsul daquela cidade. Esse Sérgio Paulo era como se fosse o prefeito dessa cidade. Ele também andava com um bruxo, acompanhado com um bruxo. E fala a história, irmãos, que quando o apóstolo chegou nessa cidade, as palavras que eles estavam pregando começou a tocar no coração desse prefeito, desse procônsul. Só que Satanás começou a se manifestar no olhar do bruxo que estava com ele. Começou a olhar torto para os apóstolos. Os irmãos que já lideram com essas coisas no mundo espiritual percebem quando a pessoa está manifestando o demônio nela. Começa a ver o olhar dela. E os apóstolos que estavam com ele, estavam falando de Jesus, a palavra tocando no coração do procônsul, desse prefeito dessa cidade, que se chamava Sérgio Paulo. E fala a história que o apóstolo Paulo, fitando o olho naquele bruxo, na hora ele pegou e falou assim, o Senhor te repreenda, Satanás. Repreendeu aquele demônio. Porque ele viu que ele estava perdendo território. O apóstolo Paulo chegou numa outra cidade, estava uma mulher, uma moça que estava com o seu olho coberto. Já viu isso? Um olho coberto que adivinhava a vida das pessoas. Eu via muito isso no Brasil. O olho da pessoa e falava, dá seu documento aqui, adivinhava nome, endereço, tudo mais. Demônio. Então ele repreendeu esse demônio dessa moça. E são os bruxos que perderam o território. Agora voltando na história de Daniel, para nós lemos aí, Daniel. Olha só, irmãos. Antes de chegar em Daniel, voltar para Daniel. Os irmãos se lembram das 10 pragas do Egito? Você se lembra? Vocês podem ler que lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 19, as 3 primeiras pragas, o que aconteceu? Faraó, que ele era o rei do Egito, o que acontecia? Ele tinha também os bruxos que trabalhavam para ele. Tinha os bruxos. Tanto que as 3 primeiras pragas, sabe o que acontecia? Deus mandava Moisés, Deus mandava a praga chegava. Sabe o que Faraó falava? Isso aí é, como dizer, uma arte mágica sua. Os meus feiticeiros também fazem isso. E fala que os bruxos fizeram a mesma coisa. Como é que pode? Aí você fala, ué, como é que pode Deus permitir o demônio, um bruxo, fazer a mesma coisa que Deus faz? E a praga foi o sinal que Deus mandou. E fala que a primeira praga que Deus mandou ali, os bruxos fizeram a mesma coisa, já pensou? Fizeram na frente do rei Faraó e na frente de Moisés também. E aí Faraó disse, está vendo? Seria nada, os meus feiticeiros fazem isso. Moisés foi embora, retorna de novo no outro dia,
Deus através dele fala que vai mandar a segunda praga. Quando manda a segunda praga, ele faz, a praga acontece, e os bruxos vão lá e repetem a mesma coisa. Parece que Moisés estava perdendo território, né? Moisés vai embora, recua, parece que é até um pouco decepcionado, né? Terceiro dia, Moisés volta lá de novo, vai a terceira praga. E os bruxos vai lá e faz também a mesma coisa. E parece que é até um momento de frustração, né? Gente, às vezes... Isso, olha, irmãos, parece que coisa até que acontece, às vezes, que você confia em Deus, confia no poder de Deus, em algo que você se coloca e fala, Deus, eu vou confiar, eu creio que isso vai dar certo. E daqui a pouco, sabe quem é que entra no seu caminho? Satanás entra no seu caminho. O diabo entra no seu caminho e quer imitar Deus nas coisas que ele não é. E começa até a enganar a gente às vezes. Aí vem o desânimo. Imagina a frustração de Moisés. Moisés retornando. As 3 primeiras pragas, os feiticeiros conseguiram fazer igualzinho a que Deus mandou. Igualzinho. É terrível. Mas quando o Senhor mandou a 4ª praga, irmãos, estavam lá os bruxos reunidos. E aí quando vem a 4ª praga, fala a história. Aí vem. Aí é hora de Faraó falar, meus feiticeiros fazem a mesma coisa. E aí fala que na 4ª praga, eles não conseguiram imitar, não conseguiram fazer nada. Sabe o que quer dizer com isso? Que o poder de Satanás, ele está limitado, mas o poder do nosso Deus é ilimitado. Ele vai até um certo ponto, mas ele não vai passar daí. Deus tem o diabo numa coleira, igual um cachorro, igual um cão. Fala, você vai fazer aquilo que eu quero, não é aquilo que ele quer. Ele acha que ele ganhou território, ele está perdendo o território. Se ele acha que ele ganhou território lá na sua casa, na sua família, ele está perdendo o território. Você acha que você perdeu, mas você não perdeu. Eles foram até a sua 3ª praga, não conseguiram imitar mais. Olha só, eu falei, os bruxos feiticeiros sendo limitados. Voltando para Daniel, o primeiro sonho que o rei teve, o segundo sonho que o rei teve, o que aconteceu? Isso que nós temos aí. Ele contou o sonho para os astrólogos, adivinhadores, e falou, eu quero que vocês me dêem interpretações, os feiticeiros adivinhos. E ele pegou e falou assim, olha rei, conta de novo o sonho, pedi para contar 2 vezes. E o rei pegou e falou assim, logo percebo que vocês estão me enganando. Vocês não estão conseguindo saber o que foi que eu sonhei. Se não me der interpretação, vou mandar matar vocês e as suas famílias. Aí complicou pro lado deles. Sabe por que complicou pro lado deles? Porque o sonho que o rei teve não foi um sonho, foi uma visão. E a visão quem dá é Deus. É coisa do Espírito. E só compreende quem é espiritual. As coisas do Espírito só compreende um homem que é espiritual. Por isso que fala, irmãos, que ele não conseguiu adivinhar nunca. O diabo nunca vai conseguir adivinhar. É que nem falo para vocês, o diabo consegue ler o seu pensamento? Consegue ler o seu pensamento? De jeito nenhum. Mas se você soltar da boca para fora, ele pega. Mas o seu pensamento ele não consegue ler. Por isso que fala, o poder do diabo ele é limitado. Ele vai até um certo ponto, mas é ilimitado. E você quer ver o desespero do diabo que você fala, eu vou orar ao Senhor meu Deus. Aí você começa a orar em silêncio. Só no pensamento. Irmãos, o diabo ele fica desesperadinho. Sabe por quê, irmão? Você não consegue ver no momento que está orando o mundo espiritual. Mas ele consegue ver o mundo espiritual. Você se lembra da oração de Daniel? Daniel se propôs a orar ao Senhor, você se lembra? Que a resposta demorou 21 dias para vir? Olha a batalha que houve no mundo espiritual. E Daniel viu o mundo espiritual. Daniel não viu o mundo espiritual. Mas o diabo estava ganhando o mundo espiritual. E quando esses adivinhos chegou na presença do rei, não conseguiram adivinhar, o que aconteceu? Soou no ouvido do rei, olha rei, há um aqui que se chama Daniel, que diz ser servo do Deus Altíssimo. Mas antes de eles falar isso, sabe o que os adivinhadores falaram para o rei? Falaram assim, olha rei, esse sonho que o senhor teve, só tem um que pode dar revelação para o Senhor. E cujas moradas do Deus que pode dar revelação para o Senhor não é aqui na terra. A morada dele é no céu, é um Deus muito altíssimo que pode dar essa revelação para o Senhor. Os próprios adivinhadores reconheceram que é um Deus. E chamaram Daniel. E ele contou o sonho a Daniel, que foi dessa árvore, e Daniel dessa interpretação que nós lemos. Daniel falou, você é a árvore rei que cresceu, né? Cresceu muito, o seu reinado foi conhecido no mundo todo. As aves que vinham comer na sua árvore são os imigrantes que vieram dos outros países, e muito alimento e abundância no seu reino. É como um país aqui, né? Todos querem vir para cá. E os Estados Unidos é conhecido no mundo todo como o quê? Primeira potência mundial, vamos dizer assim, né? É um exemplo que eu estou dando, tá? Mas aí o rei também falou que viu um vigia, viu um varão no meio dessa árvore passeando. O rei não entendeu quem era aquele vigia, aquele varão. O Daniel falou assim, esse é o anjo do Senhor. Ele vai cortar a árvore, rei. Ele vai quebrar o seu orgulho, para você saber que há um Deus no céu todo-poderoso. E aí o que aconteceu com o rei? Você se lembra? Não glorificou a Deus. Foi aquele rei que ficou 7 anos igual animal, sofrendo.
Foi recuperado, o rei se recuperou. Mas ele teve outro sonho. Olha só o que aconteceu nesse outro sonho. Você se lembra o sonho de uma estátua que ele teve? Uma estátua de ferro? Que tinha os peitos, os braços de bronze, os pés misturados com barro e ferro. Aí fala que veio uma pedra misteriosa e acertou a perna dessa estátua e derrubou ela por terra. Esse foi o sonho mais forte que ele teve. Ele teve esse sonho, ele ficou perturbado. O que aconteceu? De novo, chama os adivinhadores, chama os bruxos, para falar o que aconteceu com ele. Que decidir aquele sonho. Ele falou assim para o rei: conta-nos, rei, o sonho. E para o rei contar o sonho. E o rei pegou e falou assim: olha, o sonho que eu tive foi de uma estátua grande, cabeças, braços, peito de ferro, as pernas de barro misturado com ferro, peito de bronze. E eles disseram para o rei: rei, é muito difícil dar a interpretação desse sonho para o Senhor. E o rei ficou muito furioso. Queria que alguém desse a interpretação do sonho dessa estátua para o rei. E sabe o que o rei falou? Falou assim: olha, hoje saiu um decreto. Todos os adivinhadores, todos os bruxos, todos os feiticeiros, todos aqueles que são adivinhos, mandou um decreto para um camarada que se chamava Arioque, que era um dos capitões do rei. Falou: mata todos que estão aqui nesse reinado. Mata todos. Que eu tive o sonho de uma estátua, estou perturbado e ninguém é que possa me dar a interpretação. Mas só que esqueceram, irmão, que lá no reinado do rei havia um homem de Deus chamado Daniel. Por isso que fala, irmão, onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, as coisas são diferentes. Estava ali Daniel, e Daniel soube disso. Daniel podia ser morto, Daniel se apavorou. Daniel contou aos companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego: agora vamos entrar em oração. Porque o negócio ficou feio para nós aqui. A perseguição vai ser forte. Vamos caçar nossa cabeça e vamos morrer. Foi o decreto do rei, vamos entrar em oração. Vamos entrar em oração. E Daniel com os homens entraram em oração. Olha só que bonito, irmão. Daniel em oração. E de repente Daniel se levanta em oração, feliz e alegre. Daniel começa a pular, sem doer alegria. Daniel chama os seus companheiros e fala: olha, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, já me deu a interpretação do sonho do rei. Eu preciso achar o capitão da guarda do rei. Eu preciso contar ele, para ele não se apressar em matar os adivinhadores. Peça para ele me levar na presença do rei. Olha a coragem desse Daniel. Peça para ele me levar na presença do rei. É muita ousadia. Por isso que fala, irmão, quando você tem convicção que Deus é na sua vida, irmãos, ninguém te segura. Ninguém te segura. E Daniel chega ali em Arioque, capitão da guarda do rei, e pega e fala: Arioque, vem aqui. Não mata adivinhadores. Me leva na presença do rei agora. Eu tenho a interpretação do sonho que ele quer. Ué, Daniel, você é muito corajoso, hein? O rei está furioso. Se eu levar você vivo, é capaz que ele manda matar até eu. Não, eu tenho a interpretação, me leva. Chega lá, está o rei lá no seu palácio. Rei, há um aqui que vai interpretar o sonho do Senhor. Glória a Deus. E o rei, sem dúvida, deve ter se admirado. Como? Um sonho muito difícil. Quem é esse? Aí entra Daniel. E fala a história, olha só, irmão, tremendo. Daniel entra na presença do rei. E o rei pega e fala assim: tive um sonho e me perturbou muito. Glória a Deus. Sonhei com uma estátua muito grande. E deu característica da estátua, que nós falamos aqui. Deus maravilhoso. Peitos e braços de bronze. Ferro misturado com barro, as pernas. Tive um sonho, nenhum dos meus adivinhos, nenhum dos feiticeiros aqui, nenhum dos bruxos puderam adivinhar. E o sonho que eu tive foi esse, Daniel. Epa, para aí. Ó, rei, na tua cabeça, rei, não precisa o senhor me contar o sonho. O sonho que o senhor teve foi esse. Sonhou, o Daniel falou o sonho todinho antes que o rei falasse qual era o sonho. O senhor sonhou com uma estátua, ela era assim, ela era assim, ela era assim, peitos de barro, peitos de bronze com ferro, pés com barro misturado com ferro, a estátua tinha um tamanho tal, deu a característica todinha do sonho para o rei. E o rei não precisou contar o sonho para Daniel. O rei se estremeceu na sua cadeira. O rei ficou assustado. E Daniel falou: e tem mais, rei, essa estátua é o Senhor, que o Senhor vai te abater. E falou: e a pedra que o Senhor visse, rei? Ele viu uma pedra, o rei viu uma pedra sem mãos sendo atirada e acertou a perna da estátua, que a estátua se caiu, se desfez. Falou: e a pedra que o Senhor viu, rei? Essa pedra é Deus, que vai te jogar por terra, que vai quebrar o seu orgulho para o Senhor saber que há Deus no céu. Sabe o que quer dizer com isso, irmãos? Olha só, fala assim, uma palavra fala assim: graças te dou ao Pai, que ocultasses essas coisas aos sábios e entendidos e revelasses aos seus pequeninos. Quem é os pequeninos? Somos nós hoje. Aquele irmão que está perturbando, irmãos, ou é alguém
ou é um parente, ou é um amigo, ou é uma casa que você limpa, a família é perturbada lá, eles não conseguem saber o que é. Mas você, pelo Espírito de Deus, você sabe o que é. Você tem autoridade, irmão, para entrar e repreender em nome de Jesus. Alguém doente, pede licença à patroa. Você crê em Deus, tem fé em Deus? Posso orar? Põe esse demônio para correr em nome de Jesus. Olha só, Deus ocultou essas coisas ao quê? Aos sábios e entendidos, aos feiticeiros. E revelasse a quem? Aos pequeninos. Quem é os pequeninos hoje? É a igreja. E essa foi a interpretação dada ao rei. Olha só o mistério que Deus tem com pedra, irmãos. E através disso eu falei, meu Deus, pedra. Veio uma pedra e jogou a estátua por terra. Olha o mistério com pedra. Você já viu história sobre pedra na Bíblia? Já viu? Pedra. É pouco tá difícil, né? Pedra. O que Deus tem com pedra? Olha só, irmãos. Você se lembra com que Davi derrubou o gigante? Pedra. Jogou por terra com pedra, não foi? Tremendo, né? Você se lembra que Moisés, quando Jeová falou assim, toca na onde? E a rocha era o quê? E quem é essa pedra? É Cristo. Você se lembra um versículo que os católicos se confundem muito? Jeová falou para quem? Para Pedro. Pedro, olha só. Falou assim, tu és quem? És Pedro. E sabe o que ele estava falando? Sobre esta pedra. Estava falando com ele mesmo, Deus falando dele mesmo, sobre esta pedra, sobre mim. Edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não vai prevalecer contra a minha igreja. A pedra principal de esquina que é o nosso Deus. As portas do inferno não prevalecem, irmão, contra nós. Essa pedra. É por isso que fala, quando a casa é construída na rocha, a casa do pastor com cima de pedra, né? Quando o pastor achou uma pedra lá, misericórdia. Quando é construída em cima de pedra, irmão, pedra. Por isso que fala, irmão, a nossa vida ela é construída sobre a rocha que é Jesus Cristo. Olha, irmão, demônio não pode ir contra a igreja do Senhor. Se ele está querendo armar a tenda lá na sua casa, desmonta a tenda dele. Desmonta a tenda dele. Não deixe ele armar a tenda lá dentro da sua casa. Não deixe. Se ele for querer fazer o ninho dele lá, coloca fogo no ninho dele. Queima com ovo e tudo. Não deixa ele chocar, não. Porque ele coloca um ovinho ali, né? Não deixa. Queima o ninho com ovo e tudo. Ele não pode ter vez com a gente, não. Não. Olha, irmão, nós somos o Daniel de Deus hoje. A visão e a revelação do Espírito está em nossas mãos. Os dons do Espírito estão na sua vida. Deus, ele te dá interpretação para você discernir quando é o diabo agindo e quando não é o diabo agindo. Deus te deu uma visão para isso, igreja. Use o dom de Deus que está em tuas mãos. Não está na mão dos bruxos. Não está nas mãos daquele que não conhece a Deus. As coisas espirituais são para aqueles que são espirituais. E nós não somos espirituais, irmãos. As coisas que Deus deu revelado foi a igreja, aos pequeninos. Foi nós. Sabe como é que o diabo começa a montar o ninho na sua casa? Sabe como é que ele começa? Sabe como é que ele começa? Ele começa a usar, sabe quem às vezes? A sua esposa, começa a usar os seus filhos, começa a usar o seu marido. Às vezes ele começa a usar. Você pensa que não, ele começa a usar, sabia? Ele começa a usar para criar contenda, confusão, divisão, desamor, guerra. Ele monta o ninho. E você vê os ovinhos ali pequenininhos, jogando igual ovinho de sabiá, colorido, bonito, né? Tá bonitinho, não, isso não faz mal. Não, eu não vou consertar isso aqui não. Eu não vou mexer com isso aqui não. Não, irmão, não deixa isso acontecer não. Começa a colocar fogo no ninho de Satanás, você está começando a querer construir ninho. A igreja do Senhor tem que ser forte e sadia em nome de Jesus. Olha, irmão, Daniel, homem de Deus, onde ele estava vivendo, irmãos? Onde só vivia o quê? Bruxos. Onde só vivia pessoas ímpias, pessoas paganismo puro, é terrível. E aonde é que a igreja está hoje vivendo hoje? No mundo o quê? Mundo terrível hoje. Ou como é difícil em servir a Deus hoje. Olha a dificuldade que nós estamos tendo em servir a Deus, irmãos. Olha a dificuldade que nós estamos tendo. Irmãos, o Senhor falou, as portas dos infernos não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Contra essa igreja não vai. Por isso que bate no seu peito e fala, olha Satanás, eu não vou baixar para você. Eu não vou recuar. Não recua. Por isso que fala, sujeitai-vos, pois, a Deus e resiste a Ele, que Ele vai fugir da sua casa. Resiste a Ele que Ele vai fugir, Ele vai correr. Olha, irmão, se Ele entrou na sua casa pela porta, Ele vai ter que achar 7 caminhos para vazar de lá. Se na sua casa só tem 5 janelas, se vir, Ele vai achar buraco pela chaminé, pelo basement, Ele vai ter que vazar. Ele vai ter que achar 7. Se Ele entrou pela janela, Ele vai ter que achar 7 caminhos para correr.
Por isso que fala, bate no peito e fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa casa aqui pertence a Deus. O meu esposo, ele não está aqui comigo, mas ele pertence a Deus. A minha esposa não está aqui, mas ela pertence a Deus. O meu filho não está aqui, mas ele pertence a Deus. Não decreta derrota para a sua família. Vitória. Jeová falou sobre essa rocha, a igreja está construída. Irmão, Jesus venceu por nós. Lembra, Daniel onde ele estava? Só que Daniel tinha uma coisa, né? Ele orava 3 vezes ao dia, né? Quantas vezes você está orando ao Senhor? Quantas vezes você está orando ao Senhor? Ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Hoje em dia até 3 minutos para orar é difícil, né? O que o Senhor falou? Orando em todo o tempo. Oração e súplica no Espírito. Não precisa ajoelhar não, orando em todo o tempo. Com Deus em todo o tempo na sua mente. Se você tem tempo para ajoelhar. Oração e súplica no Espírito. Por isso que fala, irmãos, fecha as brechas para o diabo. Os bruxos feiticeiros perderam há muito tempo. O diabo já perdeu há muito tempo. O que fala em Apocalipse 12:12? Que o diabo desceu a quem? A nós. E ele tem grande ira sabendo que lhe resta pouco tempo. Por isso, igreja, fica firme e vigilante nas astutas ciladas do diabo. Porque ele está aí, lançando os dardos, lançando as flechas. Lançando mesmo para que possamos nos atingir. Mas olha só, Efésios 6:10. Se você está revestido da armadura de Deus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, amém? Revestido de toda a armadura de Deus, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.